Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui para a gente fazer o nosso estudo, a leitura do nosso evangelho, né? Fazer o nosso evangelho. E o tema muito bacana, apliquemo-nos, né? Que fala bem em relação a gente colocar em prática aquilo que a gente fala tanto, né? A nossa fé. Logo abaixo do título, tem uma parte de Paulo que fala assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. E logo na primeira parte está assim: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço da elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Então, fala bem em relação a nos movimentarmos com a nossa fé. Aonde que a gente consegue, em que momento da nossa vida nós conseguimos realmente colocar em prática essa fé que a gente tanto acredita, que a gente tanto estuda, que a gente tanto professa? Nos momentos fáceis das nossas vidas, muitas vezes a gente não consegue colocar à prova de fogo aquilo que estudamos. Muitas vezes, numa vida em que está, vamos dizer, estável financeiramente, na família, tudo correndo bem, fica tudo muito fácil. A gente fala, eu tenho fé, né? Eu coloco a fé no meu dia a dia, porque está tudo tranquilo, está tudo muito fácil. Porém, a gente só desenvolve realmente essa fé ao pé da letra nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a todo instante estamos sendo testados. E aí realmente é onde você coloca tudo aquilo que você realmente acredita, que realmente você conhece, que é aquilo realmente que você, de fato, acredita que realmente é fé. Não adianta a gente, no momento de desespero, a gente entregar-se a situações assim de desespero, perder o equilíbrio, entregar os pontos, né? Todos nós passamos por algumas situações de dificuldades. No caso, eu passo, vocês passam, cada um passa, e essa dificuldade, na verdade, ela tem um tamanho que cada um dá. P, M, G, GG, extra G, cada dificuldade você dá esse tamanho. E que cada um sabe aonde aquilo te aperta, aquilo que te dói. Porém, são nesses momentos em que a gente tem que falar, poxa vida, eu tenho que realmente mostrar aquilo que eu acredito. É não perder o equilíbrio e recomeçar quantas vezes for necessário. Não existe vida fácil. Não existe nada assim que vem de uma forma fácil. Tudo foi plantado de alguma forma. Até aqueles que têm uma vida que tudo parece que vem, que flui de uma forma natural, como se fosse por osmose, também ele plantou. Ele também colocou, ele também fez aquela plantação, aquele plantio. A diferença é que ele está colhendo agora. Então, quando a gente fala colocar a fé no dia a dia, guardar a fé e testemunharmos nos trabalhos de cada dia, e não permanecer no velho palavrório. Ou seja, não é ficar apenas nas palavras. Vamos falar de um exemplo. A gente vai lá no centro, assiste as palestras, toma água fluidificada, toma o passe, tudo. Mas saiu do centro, começa tudo de novo. A viver ruim, de uma forma errada, não acreditando em nada, principalmente não acreditando em si mesmo. E aí não adianta. O que você está fazendo? Se você não está exercendo realmente aquilo que você acredita. Está esquentando o lugar lá no centro?
nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos a todo instante. Mais abaixo está escrito assim: claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se não nós nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Caminhar a cada dia acreditando que cada dia nós estamos vencendo uma etapa. Nós caímos várias vezes. Mas não importa quantas vezes a gente vai cair, mas quantas vezes a gente vai levantar. Isso é o mais importante. Nós temos uma caminhada longa, a eternidade ela é muito longa, né? Então nós não podemos focar num resultado apenas de forma imediata, acreditando que o que nós estamos vivendo agora é aquilo que ficará para sempre. Então, um exemplo, se eu caio, se eu estou passando por um problema, isso não vai durar para sempre. O que eu tenho que fazer é a mudança dessa situação que está acontecendo comigo. Se eu estou colhendo algo que não está bom, isso a gente sempre fala, poxa, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo. Mas você então plantou essa situação, você ocasionou essa situação. Outro dia eu fiz uma palestra, numa das casas, né, em que falava sobre as causas atuais das aflições. Todas elas são causadas por nós mesmos. Só que muitas vezes a gente prefere culpar o quê? A situação, colocar em política, colocar a culpa no outro, na inveja, a culpa no obsessor, a culpa em todo mundo, menos no verdadeiro causador das aflições, que somos nós. Então, quando a gente acredita assim, opa, peraí, eu preciso mudar essa situação em que eu estou vivendo, então eu tenho que realmente caminhar para o lado certo. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar todas essas ervas daninhas que estou colhendo agora, aí vem aquela situação de você ter a resignação, ou seja, aceitar aquilo que você está colhendo, entender o porquê você está colhendo e decidir uma nova forma de viver. Senão o ciclo se repete, senão vai acontecer tudo de novo, você vai cair, você vai levantar, mas você não vai mexer na causa, você está mexendo na consequência. A causa foi plantada, a forma de vida errada, mas se não mexer nessa forma de vida errada, nada vai mudar, tudo vai se repetir. Então quando a gente fala, eu preciso tirar isso, resignação, entender o porquê que eu estou colhendo, aprender com isso, eu falo, opa, peraí, vou fazer de forma diferente. Vou mudar o meu foco. Vou mudar meu jeito de ser. Vou procurar priorizar aquilo realmente que me faz bem. Dar valor, dar o devido tempo para aquilo que nos faz bem. Muitas vezes a gente perde o tempo dando foco a coisas tão, vamos dizer, desnecessárias. A gente esquece do essencial. Um exemplo, às vezes a gente trabalha tanto e esquece de vivenciar a família, a nós mesmos. Nós perdemos tanto tempo sempre priorizando aquilo que é material e esquecemos daqueles que estão conosco. E vivenciar cada dia esse prazer que é viver, essa dádiva maravilhosa que é viver. Quando a gente levanta todo dia de manhã, que a gente abre os olhos, né? Será que a gente acorda sempre agradecendo por mais uma oportunidade que está se iniciando, um novo dia? Essa mudança que eu falei agora há pouco de você plantar coisas boas, começa daí, das novas atitudes. Bom, se eu de manhã eu não levantava todo azedo, não agradecia a Deus, não fazia. Hoje eu começo diferente. Vou agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que está iniciando, e você toma o seu de jejum, o seu café, agradecendo a isso que você está comendo agora, e você planejar o seu dia, fazer sua oração, pedindo a orientação de toda a espiritualidade, para que você possa tomar as decisões corretas e acertadas, para que você fale, meu Deus, me oriente para que eu possa dar o meu melhor, para que eu possa ajudar e não ferir ninguém, que o meu dia transcorra
da melhor forma possível, que eu possa ajudar o maior número de pessoas, que as pessoas veem em mim um instrumento de vosso amor. Quando você começa a tomar essa decisão, você dá ouvido, né? Você fica antenado, sintonizado com tudo aquilo que a espiritualidade está mandando para a gente de apoio. Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade e fala, poxa vida, mas não recebo um apoio de ninguém, da espiritualidade, nada. Mas a todo instante eles estão falando, bora, levanta, vamos. Né? Estamos com você. Mas a gente muitas vezes prefere apenas reclamar e não perceber que eles estão aqui a todo instante. É nos mínimos detalhes que a gente começa a reparar que eles estão com a gente. Primeiro, você pode pensar assim, poxa vida, podia ser pior. Podia ser pior. Né? Então você começa a analisar, você fala, meu Deus do céu, como eu sou uma pessoa abençoada. Como eu sou uma pessoa abençoada. Como eu tenho tanta coisa maravilhosa na minha vida, até então eu não via. Por quê? Porque eu dava espaço para reclamação, dava espaço apenas para aquilo que me falta. Em vez de eu visualizar e agradecer aquilo que eu tenho, eu visualizo e começo a focar naquilo que ainda me falta. E aí você começa a olhar a grama do vizinho, você começa a reparar na vida do vizinho e esquece da sua. E aí é onde você começa a viver em frustração. Por quê? Porque você cria um parâmetro dos outros. Você vive pelo que os outros estão vivendo e você não vive a sua vida. Por quê? Porque você quer viver a vida dos outros. Esse apego desnecessário que muitas vezes atrapalha a nossa vida é justamente isso. É você estar apegado a tudo. Nós seguimos uma sociedade hoje em que ela é totalmente influenciada. Né? A TV, todas as redes de informações influenciam tudo. O que você come, o que você veste, se você está fora da moda, se você está dentro da moda, se você come, o que você deixa de comer. E quantas vezes você pediu a orientação da espiritualidade para que você tomasse suas decisões sem que os outros percebessem o que os outros mandassem você fazer? Quando a gente coloca a nossa vida à mercê dos outros, nós perdemos totalmente o controle daquilo que foi nos dado, que é o livre-arbítrio. Quem comanda a vida somos nós. Quem manda na nossa vida somos nós. A direção que é dada é por nós. Então, quando você começa a direcionar a vida, peraí, estou errado aqui, vou começar a mexer dessa forma aqui, vou agradecer a tudo que acontece comigo, as pequenas coisas. Por quê? Porque eu começo a criar um campo, vamos dizer assim, uma egrégora, uma energia, um campo energético muito grande, onde eu começo a agradecer e ela se fortalece e começa a colher os fatos bons. Agora, você imagine um ambiente, um lar, aonde só reclama, aonde só tem palavras negativas, xingamentos. Qual é, vamos dizer assim, a vibração desse ambiente? Né? Imagine a espiritualidade, que tipo de espiritualidade que está presente naquele momento. A todo instante, acompanhando a gente. Então, olha só a diferença. Quando você fala, peraí, eu preciso fazer uma mudança, essa mudança no meu lar começa em mim. Então, eu vou começar a agradecer mais. Vamos tomar decisões. Né? Quando a gente chega perto do final do ano, a gente começa a tomar um monte de decisão para o ano que vem, né? Começa a colocar um monte de metas. E aí a gente coloca assim, olha, eu quero fazer 10 viagens esse ano que vem. Ano que vem eu quero fazer 10 viagens, quero conhecer um monte de lugar, eu quero fazer um monte de coisa. E esquecemos, a gente traça planos assim, mirabolantes, coisas maravilhosas. E a gente acaba esquecendo do pequenininho que faz toda a diferença. Bom, esse ano eu vou ler 10 livros. Bom, esse ano, se eu não faço o evangelho no lar, eu vou decidir fazer pelo menos uma vezinha na semana. Eu vou ajudar na nossa casa com uma cesta básica por mês. Vamos dizer assim, você começa a colocar vários planos e esquece daquilo que realmente começa a mexer em você. Eu preciso ser mais carinhoso. Eu preciso ir visitar mais os meus pais. Ligar mais vezes. Preciso falar mais vezes eu te amo. Falar o quanto as pessoas são importantes para mim. Porque muitas vezes a gente só percebe isso depois que a pessoa não está mais na nossa vivência. É você começar a valorizar cada instante como se fosse o último. Hoje nós estamos
já no dia, em dezembro, né, para acabar, mais um ano findando, e você falar, o que eu fiz de bom? Hoje eu fiz uma palestra no Chico Xavier, em que eu coloquei isso em pauta. Essa semana nós ajudamos alguém? Essa semana nós fizemos a diferença na vida de alguém? Vamos ser mais flexíveis. Esse mês, você fez a diferença na vida de alguém? A diferença que eu falo não precisa ser você entregar uma cesta básica, uma marmita. Estou falando em relação a coisas materiais de comida. Mas você deu um apoio, um abraço. Você escutou aquele que estava desesperado para falar? E esse ano, quantas pessoas ajudamos? Então, e essa é uma reflexão que a gente tem que realmente fazer. Porque é daí que a gente fala, poxa vida, a minha vida está valendo a pena. A minha vida está valendo a pena. Porque você chegando no final dessa vida terrena, e você chegar e você ter a percepção que você não ajudou ninguém, que você não fez a diferença na vida de ninguém, é muito triste. É muito triste. Você teve um tempo todo, você teve recursos que foi dado a você para que você pudesse auxiliar os irmãos, e você não moveu uma palha, você não fez nada em benefício do outro. Isso é um desperdício de vida, é desperdício de tempo. Eu falo que tudo que você tem de material na sua vida, você perde, mas você pode recuperar. Mas o tempo a gente não recupera. Nós não ganhamos um dia mais quando se passa um dia. Nós perdemos um dia. Mas um dia se passou. E você não sabe até quando você vai estar aqui. Então, a questão da gente vigiar e orar, se a todo instante você está sendo útil, é imprescindível. Porque você não sabe se você está aqui amanhã. E aí você vai colocar, será que a minha vida valeu a pena esse tempo que foi me dado? Continuando na leitura, que no finalzinho da página 71 está assim. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Quando falamos esquecer das boas obras, é isso que eu acabei de falar, em relação a gente começar a olhar as pequenas coisas que a gente faz, né? As pequenas obras em benefício do próximo. Quando a gente fala numa mudança de postura, numa mudança de atitude, e a gente fala assim, como nós poderíamos melhorar ainda mais a nossa qualidade, vamos dizer assim, como cristãos, na forma de atender as pessoas? Será que a gente trata as pessoas com o devido amor? Ou será que muitas vezes somos arrogantes, ignorantes? Será que a gente dirige as pessoas com carinho? Será que a gente conversa as pessoas com docilidade? Será que a gente se dirige às pessoas com um olhar de que o outro é meu irmão e de que minha felicidade depende da dele e a dele depende da minha? Ou ainda continuamos com o olhar do julgamento? Entregar uma cesta básica, ou uma marmita, ou um dinheiro a uma pessoa que está pedindo, mas na sua mente está assim, está passando por isso porque não trabalha, está passando por isso porque não estuda, está passando por isso porque não vai no centro, está passando por isso que não vai numa igreja. Adianta essa boa ação, essa boa obra, essa caridade disfarçada? Quando você faz alguma coisa a alguém, você não pode ficar pensando, tendo o pensamento de julgar. A segunda virtude
da caridade, na visão de Jesus, é a indulgência para com todos. Indulgência significa também misericórdia, tolerância. E quando falamos assim, nos dirigimos à pessoa que está precisando da gente, quando a pessoa só está precisando de um carinho, de um amor, de uma atenção, e lá dentro da sua mente você está falando, você está assim porque você não fez nada. Tudo aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, as pessoas sentem. Elas sentem aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes não precisa nem você estar falando, mas o pensar, o teu olhar já diz tudo. Então, quantas vezes a gente foi fazer essa caridade e julgou? E quantas vezes a gente já não tirou a esperança de alguém? E quantas vezes a gente, né? Na verdade, quantas vezes a única coisa que a pessoa tem é a esperança. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Logo no finalzinho, estava falando em relação aos discípulos, né? Aquilo que a gente recebe. Podemos nos considerar discípulos, estamos nesse estudo, estamos nesse caminhar. Então, quantas vezes a gente tem essas dificuldades de todos os gêneros, né? Aquilo que eu falei no comecinho desse estudo. E muitas vezes a gente não percebe que nós somos espelhos. Nós somos espelhos. As pessoas simplesmente elas enxergam na gente aquilo que elas, um exemplo, elas enxergam na gente. É como se fôssemos tivéssemos uma vidraça. Nós somos muitas vezes o resultado da oração dessas pessoas. Somos o resultado da oração dessas pessoas. E quando as pessoas veem a gente vivendo realmente as nossas dificuldades e levando com maestria, as pessoas falam assim, poxa vida, ele faz a diferença na vida das pessoas. Por que será que mesmo ele caindo, mesmo ele em dificuldade, ele consegue transmitir? Ele consegue seguir adiante? Ele consegue ajudar as pessoas? Perguntaram para o Chico uma vez, por que se o espírita não chora? E ele falou, chora? A gente chora. Mas depois a gente vai lavar o rosto e atende as pessoas sorrindo. Cada um, é aquilo que eu falei, passa por uma situação. Mas na hora de fazer o nosso trabalho, nós damos o nosso melhor. Isso é a gente colocar a nossa capacidade de trabalho independente daquilo que a gente está vivendo. Me recordo uma vez, eu não sei se eu contei para vocês nas últimas oportunidades, ou em palestra, uma situação em que vivemos lá no Chico, numa entrega de cesta. Tinha um rapaz em que ele vendia, que frequentava a nossa casa, principalmente na parte do trabalho voluntário, em que ele ficava vendendo balas no semáforo, no sinaleiro, né? E ele vivia disso. E muitas vezes, ele ia lá, vendia, fazia o trabalho dele, e depois ia para casa, para o centro. E no Chico ele entregava as cestas. E a coordenadora nossa dessa parte de entrega, uma vez falou para ele, fulano, eu sei que você luta bastante aí, se você quiser uma cesta para você, a gente disponibiliza uma cesta para você. E ele falou assim, eu agradeço, mas se eu pegar essa cesta, eu não estaria dando o meu amor. Eu não estaria fazendo com amor esse trabalho. Eu estaria fazendo por interesse. Então, olha que exemplo de desprendimento. Por mais que a gente fale, nós estamos passando por uma dificuldade. O melhor meio realmente de curar essa dificuldade, de passar por essa dificuldade,
é exercitar a nossa fé, é ajudar o próximo, é a gente se fazer útil para aquele que chora, é a gente se fazer presente na vida das pessoas que estão precisando. Quando você se fecha no seu problema, na sua descrença, quando você se isola, o teu problema, ele aumenta de tamanho. Mas quando você se dedica de corpo e alma para os outros, para o benefício do próximo, a sua dificuldade diminui de tamanho perante a dos outros. E a sua você consegue resolver depois. Então, quando nós, trabalhadores das casas, muitas vezes, deixamos os nossos problemas em casa e vamos atender sorrindo. E isso é a maior prova do exercício da nossa fé, do nosso amor, né? Continuando o finalzinho que fala assim: a natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Essa parte eu achei muito interessante na hora do estudo, porque fala quantas pessoas que, assim, poderiam, né, dar tudo de si, poderia ser um excelente trabalhador nessa seara de luz, mas não trabalha. Ou apenas fala e não exerce, não ajuda, não coloca em prática. São árvores que dariam tudo, né? Cobrem de flores, mas não tem fruto. Esse fruto nosso se chama trabalho. Muitas vezes, o trabalho não é aquele que faz, um exemplo, não precisa ser como um expositor, um palestrante. Mas o trabalho muito bem feito pode ser também aquele que fica nos bastidores, para aquela pessoa que vai lá para ajudar no passe, para aquele lá que ajuda na entrega da cesta, para aquele lá que quase não é visto. Não adianta você aparecer muito, mas pouco fazer. E ele ficou falando dessa parte das nuvens, que promete às vezes muita chuva, mas depois ou chove muito pouco, ou o vento leva. Pessoas que têm tanta oportunidade de dar o melhor e acabam não fazendo nada, passando em branco. Esquecem de uma máxima quando fala assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Recebe muito e esquece de ajudar. Para concluir a última parte, as escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, na qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois do que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, a gente vê muitas pessoas que falam, mas, como eu costumo falar, até papagaio fala, né? Mas poucos fazem, poucos vivem. Ou acabam não vivendo aquilo que falam. É mais fácil você fazer quieto e deixar os outros falarem, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Não adianta falar. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas e na nossa é a ação. Como eu falei no comecinho desse estudo, a mudança, ela começa a partir daí. Não é igual regime, ou dieta, que segunda-feira eu começo,
Amanhã eu começo. Aí na outra segunda-feira eu começo. Aí na outra segunda-feira eu começo. E aí chega o final do ano, você não fez nada. Você não mudou nada. Viveu igualzinho o ano passado. Por quê? Porque você não tomou a atitude. Porque não partiu para a ação. Uma vez você se dedicando, colocando como meta modificar alguma coisa em si, se cobre. Para os outros, nós não podemos exercer esse poder de cobrança. Com os outros, nós devemos exercer a lei do amor. Amar sem julgamento. De forma incondicional, sem esperar a volta. Mas com a gente, cobrança, a gente tem que ser feita. A cobrança tem que ser feita. Nós devemos melhorar sempre. E isso a gente tem que ficar em cima. Senão, viveremos sempre igual aos outros anos, às outras ocasiões, e aí a vida não vai ter sido aquilo que você realmente quis. E sem nenhuma mudança, não tem uma nova colheita. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado, Orlando, pela sua exposição. Temos muitas reflexões a fazer nessa lição. Vamos então fazer a nossa vibração, o nosso final de reunião, momento em que estamos todos sintonizados com a espiritualidade amiga. Vamos aproveitar este momento e enviar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, em benefício daqueles irmãos que estão em mais necessidade que nós. Que a espiritualidade amiga, que Jesus possa conduzir essas nossas vibrações e pensamentos em benefício de cada necessitado. Que nós possamos, nesse primeiro momento, alcançar aqueles que se encontram com problema de saúde, estejam eles acamados ou não, em seus lares, ou nos leitos de hospitais, para que eles sejam beneficiados das nossas vibrações. Que as nossas vibrações possam ser conduzidas aos asilos, orfanatos, beneficiando a cada um daqueles nossos irmãos que lá se encontram, e além deles, os funcionários, todos aqueles que tratam daqueles nossos irmãos, para que eles possam manter a serenidade no trato com cada um deles. Nossas vibrações possam chegar aos hospitais, beneficiando a cada um daqueles nossos irmãos que lá se encontram na busca do tratamento de saúde. Beneficiar a eles, beneficiar aos familiares, aos funcionários, profissionais, para que eles também possam manter a serenidade, a paciência no trato com cada um deles. Nossas vibrações também possam chegar aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias públicas e penitenciárias, cumprindo suas penas por delitos praticados na sociedade. Que as nossas vibrações possam fortalecer o coração daqueles nossos irmãos, para que eles reflitam a respeito de suas condutas e que possam, enfim, retornar ao convívio da sociedade. Vibrações em benefício daqueles que, neste momento, estão pensando na prática do suicídio, do aborto, ou mesmo na prática de um homicídio. Que eles possam receber as nossas forças e pensamentos para que eles valorizem a vida. Vibrações em favor dos moradores de rua, esses nossos irmãos desamparados, para que eles possam receber ajuda e se sintam fortalecidos a cada um deles. Nossas vibrações em favor daqueles países que nesse momento estão em conflito, estão em guerra, para que as nossas vibrações possam chegar aos governantes desses locais, para que eles possam resolver os seus problemas através do diálogo, através do entendimento. Preces também e vibrações em favor daqueles nossos irmãos que nesse momento perderam seus familiares e não estão conseguindo suportar a dor da perda, a dor desse momento.
que as nossas vibrações também possam chegar em todos os nossos lares, fortalecer a cada um de nós, fortalecer os nossos familiares, fortalecer os nossos animais. Que as nossas preces e as vibrações deste momento possam se juntar a tantas outras que são realizadas agora, seja uma prece individual, seja a prece realizada em algum templo, para que todas elas juntas possam ser conduzidas pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores da humanidade, em benefício de qualquer lugar que estejam necessitando de nossas vibrações. Que nós possamos todos ter uma semana bastante proveitosa, com bastante trabalho, com bastante tolerância, e que assim seja.